Você poderia nos contar sobre o clima em Teherã, especialmente nas últimas 48 horas, agora que toda a narrativa e todo o quebra-cabeça da operação de tentativa de golpe de regime foram montados? Tenho certeza de que os serviços de inteligência em todo o Irã agora sabem exatamente o que aconteceu. Então, por favor, nos dê uma ideia da sensação no local. So give us the feeling on the ground about it, please. Está tão calmo aqui. Nenhum protesto, Pepe. E não é só nas últimas 48 horas. Nos últimos 3 ou 4 dias não tivemos nenhum protesto ou tumulto. Sabe, o problema central com esses distúrbios era a conexão com a internet, Pepe. A conexão foi infiltrada. Eles estavam usando pessoas vindas de fora e de dentro. Sabe, Pepe, aqui temos cerca de 15 milhões de afegãos. Não estou culpando eles, mas a maioria não tem documentos. 15 milhões? Sim, entre 12 e 15 milhões. Imagine um país com 91 milhões. Isso é mais de 10%. A maioria sem documentos. E é muito difícil para as forças de segurança controlarem isso. Juntando tudo, a informação, a desinformação, as notícias falsas, tudo está se encaixando. Você viu esses protestos pacíficos. Nos 2 primeiros dias, Pepe, não houve violência. Eles acharam que o governo iria reagir com força, bater nos manifestantes. Mas isso não aconteceu. Então transformaram os protestos em tumultos. Havia pessoas entre os manifestantes, atirando tanto na multidão quanto nas forças de segurança. Para quem conhece o que aconteceu em Maidan, é a mesma coisa acontecendo de novo. Você vê o mesmo tipo de cenário se repetindo aqui. You see the same sort of scenario happening here. But I can say that in the last, Mas posso dizer que nos últimos 4 dias nada tem acontecido. Desde que a conexão com a internet foi cortada, os protestos desapareceram. Não os temos mais. As pessoas estão apenas vivendo suas vidas e parece que nada aconteceu. Mas de fora estão dizendo, sabe, toda aquela retórica sobre o ataque de Trump ao Irã, que eles querem matar mais de 800 pessoas ou algo assim. É impressionante porque tudo vem de fora. Nada está acontecendo internamente. Claro, e é bastante. Of course, yeah. This is amazing. What was happening from the inside was these people who infiltrated. O que estava acontecendo por dentro era que essas pessoas vieram e se infiltraram no protesto, tentando usar pessoas comuns. Sabe, a coordenação vinha de fora de alguma forma. A Starlink estava no centro do que estava acontecendo aqui no Irã e as armas vinham de fora. Veja, aqui no Irã, você não pode ter uma arma, é proibido. Não é como nos Estados Unidos, onde você pode comprar qualquer tipo de arma. Mas aqui, quando alguém sai atirando nas pessoas, nas forças de segurança, usando esse tipo de arma profissional, dá pra ver que isso não vem de dentro. E outra coisa, Pepe, que foi inacreditável. And the other thing, Pepe, that was unbelievable. I have never seen, I have never heard, Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar disso. Sabe o movimento verde? Você se lembra do movimento verde naqueles tempos? Sim, naqueles tempos a situação era um pouco diferente. Mas nós temos toda a história dos movimentos, desses tipos de protestos, desses tipos de distúrbios. Nunca vimos pessoas sendo decapitadas ou pessoas sendo queimadas vivas. É inacreditável o que aconteceu. Decapitar pessoas. Isso é algo que não... Posso dizer que isso não vem da sociedade iraniana. Não é um tipo de atitude iraniana. Isso vem de fora. É um tipo de atitude do Daesh. Ninguém acredita nisso. Nobody believed that. Célula do ISIS, é claro. Of course. Yeah. They have infiltrated. Here is the issue. Eles se infiltraram. Eis o problema, Pepe. Acho que isso vem da Síria, do caos total na Síria, e está se espalhando por toda a Ásia Central.
Essas pessoas são radicais, em sua maioria do tipo salafi jihadista, e conseguiram entrar no Irã, sabe, para convencer algumas pessoas aqui cujo modo de pensar de alguma forma ressoa com o deles. Eu não sei quem são essas pessoas. Ainda não temos as informações. O governo ainda não publicou nada. Não sabemos o que estava acontecendo, mas posso dizer pelas fotos, pelas filmagens, pelas imagens que vi até agora. Isso não foi um protesto iraniano. Isso não foi um protesto iraniano. Protest. Of course. This wasn't Iranian protest. It was totally managed from the outside. It was Foi totalmente controlado de fora. A diferença em relação ao que vimos em outros protestos e tumultos no passado é que os monarquistas, as pessoas que apoiam o filho do Shah do Irã, não cooperavam com Israel antes, pelo menos não de forma tão evidente como vemos agora. Mas hoje, com esses protestos, dá para ver claramente que eles estão cooperando com os israelenses, com o Mossad, tentando usar sua influência para fazer tudo o que puderem. E esse é um dos principais problemas aqui, porque as pessoas estão perguntando: esse cara é o filho do Shah, por que ele está fazendo isso? Ele não era assim antes. Se era, estava agindo nos bastidores. He wasn't like this before. If he was behind the scene. No, It no, was no. He was, not this he was much obvious. he was lavishly. Antes não era tão óbvio assim. Ele foi generosamente pago para fazer isso, Nima. Foi recontatado e reconfigurado pela CIA e pela NED com a ajuda do Mossad. Os israelenses estavam envolvidos nisso como uma operação de inteligência. Ele era um dos principais agentes, um dos pilares de toda a operação, com essa reativação do Daesh, do ISIS e de células infiltradas especialmente na parte leste do Irã, via Afeganistão. As pessoas cruzam a fronteira com facilidade. Como você sabe muito bem, essa fronteira entre o Afeganistão e o Irã é extremamente porosa. Qualquer um pode atravessá-la. Então tudo isso faz sentido em termos de como organizaram a operação. E claro, quando comecei a olhar as imagens, imediatamente me lembrei de uma revolução colorida. Eu estava em Hong Kong em 2019. Exatamente o mesmo modus operandi. Exactly the same modus operandi. The only difference is that at the time. A única diferença é que, na época, essas pessoas eram coordenadas pela gigantesca e extensa Embaixada Americana em Hong Kong. Desta vez é diferente, mais fragmentado e difuso. Foi controlado por pequenas células espalhadas por toda parte, transmitindo informações via Starlink, exatamente para os assassinos, os decapitadores, as minicélulas ligadas ao ISIS e assim por diante. Mas o modus operandi é o mesmo que usaram em Hong Kong, que é uma sociedade muito sofisticada. E como o Irã é muito maior e mais fragmentado, foi ainda mais fácil de infiltrar. Eles se infiltraram em diferentes áreas do Irã, como no Kurdistão, onde você esteve há 2 semanas, certo? Like in Kurdistan, where you were 2 weeks ago, right? Like in Iraqi Kurdistan, in Iran, Kurdistan. Como no Kurdistão iraniano, perto do Iraque, é muito mais fácil infiltrar aquelas fronteiras. E claro, no leste, com a fronteira afegã. Mas a questão é que tudo foi contido relativamente rápido, não acha? Basicamente, eles eliminaram a liderança de todas as cobras envolvidas. Mas tenho outra pergunta para você, Nima, em 2 partes. Primeiro, a taxa de câmbio do real em relação ao dólar. Pela minha análise, o elemento-chave para desestabilizar o Irã e desencadear esses protestos econômicos foi um ataque especulativo ao real que durou alguns dias, e a moeda entrou em colapso total. Então minha pergunta para você é: a taxa de câmbio agora voltou ao que era antes dos protestos? Ela estagnou? Ainda está caindo? Onde está agora? Is it stagnated? Is it still going down? Where is it now? It's just hitting some sort of Está apenas atingindo algum tipo de, estagnação. Porque, não está subindo nem descendo. Mas o que o governo está tentando fazer, Pepe? Eles tentaram, como você mencionou, não foi algo que aconteceu internamente, Pepe. Não foi uma mudança drástica na atitude do governo, ou uma escassez de um único produto, ou mesmo de muitos produtos. Não foi isso. Foi algum tipo de propaganda, algum tipo de pressão vinda de fora. Não sei como o governo pode ter estudado o que estava acontecendo. Porque não aconteceu da noite para o dia, Pepe.
Aconteceu ao longo de um curto período de tempo. It wasn't happening overnight, Pepe. It was It was happening not during overnight. a short period of time. It was an attack against the currency that started weeks. Foi um ataque à moeda que começou semanas atrás. As pessoas imediatamente viram seu poder de compra encolher bem diante de seus olhos. Essa foi a principal razão para aqueles protestos iniciais. A queda no padrão de vida, a perda do poder de compra, a inflação atingindo-as diretamente. Você ia ao supermercado e pagava quase o dobro do que havia pago apenas alguns dias antes. É assim que toda tentativa de mudança de regime funciona. É por isso que fiz essa pergunta. Se as coisas agora estão começando a se normalizar, ainda assim, o real em relação ao dólar, todos sabemos que ele vale praticamente nada. Mas há algumas semanas valia ainda menos, e foi isso que desencadeou os primeiros protestos. Yeah. Yeah, actually, Na verdade, o real não está indo muito bem, aliás. Posso dizer isso. It never is. It never is. You know that Nunca é. my favorite, Nunca é. Você sabe que o meu lugar favorito quando estou no Irã, Nima? Eu vou até a frente do grande bazar e converso com os cambistas. É aí que você sente a vida real inteira. E tenho certeza de que esses caras, algumas semanas, já estavam vendo o real cair, tipo, sabe, muito mais forte do que antes. E eles disseram, opa, algo vai acontecer. Eles são os primeiros a captar essa vibração. Mas ok, Nima, uma coisa. Minha coluna acabou de ser publicada pela Strategic Culture. Gostaria que você pudesse colocá-la na tela. Porque nessa coluna eu tentei reunir tudo, as razões dessa obsessão americana por mudança de regime no Irã, que já dura mais de 4 décadas. Quem está no poder na Casa Branca não importa. É uma questão bipartidária. Whoever is in power in the White House doesn't matter. It's a bipartisan issue. How this is going to continue? Even though Como isso vai continuar? Mesmo que essa tentativa atual de mudança de regime tenha fracassado completamente, vai continuar. E claro, há a possibilidade de outro ataque estúpido ao Irã. Considerando que o porta-aviões Abraham Lincoln acabou de cruzar o Estreito de Malaca, está a caminho e pode chegar ao Mar de Omã e ao Golfo Pérsico até o fim desta semana. Então isso vai acrescentar, digamos, uma dose extra de veneno em termos de Daniel Calígula em Mar-a-Lago e Washington, tentando bolar ideias. Mas eu também expliquei por que não houve um braço que tecnicamente agiu desta vez. Toda aquela conversa fiada sobre os golfes, Arábia Saudita, Catar e Omã especialmente, sabe? Pegando o telefone, ligando para a Casa Branca e dizendo, não façam isso, porque vai transformar o Golfo Pérsico em um anel de fogo, ou isso vai gerar retaliação, e tudo mais. Esse não é o verdadeiro problema. Tampouco Tel Aviv estava pegando o telefone e ligando para Moscou para dizer aos iranianos, por meio dos russos, olhem, não vamos atacar primeiro se o Irã não atacar primeiro. Tudo isso é uma tática de distração. O verdadeiro problema é que os Estados Unidos não tinham recursos suficientes ao redor do Irã, em todas aquelas bases no Golfo Pérsico, onde quer que fosse, para um ataque de choque e pavor realmente intenso, que desta vez seria um ataque de decapitação, incluindo até o Ayatollah Khamenei e provavelmente todo o governo, todo o IRGC. Eles não tinham os recursos posicionados. Isso significa que quando tiverem esses recursos prontos, esse será um cenário possível. Portanto, provavelmente não nesta semana, pode ser uma questão de 2 ou 3 meses, mas eles voltarão. Não há dúvida quanto a isso. E o principal motivo é que eu gostaria de ter sua visão especificamente sobre esse ponto. É porque a administração Trump 2.0 e as elites por trás dela, os caras que comandam o espetáculo, e isso é uma questão bipartidária. Está acima dessa conexão bipartidária. Eles finalmente perceberam. E isso é algo que já podemos dizer que vem de alguns meses atrás. E também está refletido na estratégia de segurança nacional, que o império, como eu o descrevo agora, o império do caos, que depois se transformou no império do sangue, agora se transformou no império dos ataques permanentes contra qualquer um, certo? Eles finalmente chegaram à conclusão de que estão sendo expulsos da Eurásia, essencialmente pela Rússia e pela China. E não há nada que possam fazer a respeito.
from trying to Além de tentar desmembrar a unidade orgânica da Eurásia e seu impulso em direção ao estabelecimento de um novo sistema multipolar e multinodal de relações internacionais, destruindo o BRICS e a OCS por dentro, o que isso significa? Um ataque direto ao Irã, incapacitar o Irã, decapitar o Irã e virar o Irã para o campo ocidental. Vamos colocar assim, esse seria o movimento da OTAN, mas especialmente do Império. Eles estão tentando transformar o Irã em uma espécie de nova Venezuela, que aliás não passou por nenhuma mudança de regime. Então, mesmo que tentassem isso no Irã, não há garantia de que conseguiriam uma mudança de regime lá. Mas a psicose, Nima, e todos vocês, nosso público, ainda está presente. A única chance que eles têm de não serem expulsos da Eurásia e dessa construção do novo século eurasiático é se conseguirem desmantelar essa organização da Eurásia por dentro. E isso significa um ataque ao Irã. From the inside. And that means an attack on Iran. Yeah. Pepe, Pepe, sabe o que é trágico em estar no Irã e ver o que aconteceu? É que as pessoas estavam criticando o governo por suas decisões, sabe, levando em conta a economia e as dificuldades que enfrentam. Mas foi trágico ver que eles não permitem que as pessoas, mesmo com todos os problemas econômicos, pressionem o governo ou tenham o direito legítimo de pedir mudanças nas políticas relacionadas à economia do Irã. Toda vez que alguém diz algo, eles tentam arruinar tudo. Esse é o problema. Muitas pessoas não entendem. É preciso estar no Irã para sentir como eles manipulam tudo. Eles não deixam as pessoas exercerem seus direitos de pedir ou criticar o governo. Toda vez que ocorre um protesto, eles tentam transformá-lo em um motim. Eles estão tentando matar pessoas, estão tentando incendiar coisas aqui. Isso é uma tragédia. E nós sabemos o que está acontecendo. Sabemos o que vem acontecendo há tanto tempo em todo o Irã. Considerando tudo, você vai à Armênia, ao Azerbaijão, ao Iraque, ao Afeganistão, até mesmo ao Paquistão. Você vê tudo isso junto. Criar uma situação no Irã em que o governo não tem outra escolha senão monitorar tudo. Isso exige muito tempo, uma enorme quantidade de dinheiro e muito esforço, especialmente quando se está sendo atacado de todos os lados. Esse é o problema. Imagine a mesma coisa acontecendo com os Estados Unidos, a chamada maior superpotência deste planeta. Eles não conseguiriam sobreviver a uma situação dessas. E mesmo assim, estão colocando toda essa pressão sobre o Irã, sobre a sociedade iraniana, sobre o governo iraniano. Nima, uma pergunta muito importante. Você percebeu ou sentiu que o governo estava tentando explicar ao iraniano comum, à população em geral, as razões para a atual crise econômica? Eles estavam falando, por exemplo, sobre um ataque especulativo ao real. Estavam mencionando essa pressão máxima das sanções em todos os lugares. Eles tentaram explicar às pessoas por que, por exemplo, o custo de vida continuava subindo sem parar? Durante os 2 primeiros dias de protestos, não houve tumultos. Não tivemos tanto caos. O governo convidou comerciantes e vários economistas para se reunir com o presidente e diversas instituições a fim de discutir as dificuldades e tentar encontrar soluções em conjunto. Eles estavam tentando trabalhar com os economistas, os comerciantes e as pessoas envolvidas no que chamam aqui de bazar. E quando viram de fora que algo estava acontecendo, que as coisas podiam se acalmar, que cada protesto podia simplesmente desaparecer da cena, eles começaram esse tipo de movimento. Sabe, eles vieram com uma nova atitude. Disseram, essas pessoas não fazem parte disso. Não, o caos veio para essa reunião, Pepe. Foi algo muito importante porque o governo estava bem ciente do que estava acontecendo e queria fazer algo. Queriam conversar com as pessoas, gente comum nas ruas, os figurões e aqueles que vendiam produtos ao público. Mas foi um protesto premeditado, Pepe. Tudo foi planejado com antecedência. Eles estavam preparados para isso.
Eles sabem, Pepe. Na minha opinião, eles sabem que não podem derrotar o Irã militarmente. Eles precisam criar um enorme caos, mesmo com o ataque. O ataque americano ao Irã foi uma enorme máquina de propaganda para convencer as pessoas a saírem novamente, para gerar novo caos, novos tumultos. Era tudo sobre isso. Porque quando Donald Trump dizia que ia atacar, vou atacar nas próximas 7 horas, 2 horas, ele basicamente estava convocando as pessoas a saírem às ruas. He was literally asking people to come out. Claro, Get the institutions, take over the Assumam o controle institutions, das take instituições. over the government. Assumam o controle do governo. Note the Anotem os people, nomes those dessas people who pessoas are nas forças de the segurança. security forces. Não dá para dizer que os Estados Unidos não sabiam disso. Eles estavam todos por trás desse tipo de They were cenário. all behind this sort of scenario. claro, que eles eram. They were prepared. But it's Eles estavam all preparados. the people Mas mesmo assim, você sabe, as pessoas saíram às ruas. No dia em que a internet foi cortada, as pessoas saíram em grande número, em todas as principais cidades aqui no Irã. Elas saíram e disseram, sabe, que esses protestos não têm nada a ver com o Irã. E isso foi, você sabe, o ponto de ruptura da estratégia dos Estados Unidos aqui no Irã. For the United States strategy here in Iran. A very tricky question, Nima. Uma pergunta muito complicada, Nima. Certo, talvez você tenha se deparado com algumas informações de inteligência. Se puder nos contar sobre isso, é claro. Mas você diria que a facção Rouhani Zarif, que como todos sabemos, está intimamente ligada a facções em Washington, D.C. e em Nova York, eles estavam cientes do plano de mudança de regime? Estavam colaborando com ele ou estavam completamente fora do quadro? Or were they completely outside of the picture? There is no evidence. There is no Não há nenhuma evidência, nenhuma informação que comprove que Rouhani e Zarif estavam ajudando esses protestos, pelo que eu vi. Não vi nada disso, Pepe. Há rumores, eu sei. I haven't seen such a thing, Pepe. There are rumors, I know. Há rumores, inclusive de que eles estão presos, mas não conseguimos confirmar isso com ninguém. Sim. Yes. Because the Pezeshkian, Pepe, let's put it this way. The Pezeshkian Porque a situação, government is not Pepe, a- vamos colocar assim, they o have governo atual people who are não é, sabe, de um lado you know, só. to- Eles têm pessoas próximas aos reformistas, gente do centro, da direita, da esquerda, todos juntos. É um governo formado por todos esses grupos. Mas se houvesse algo tão grande quanto o que você acabou de mencionar sobre Rouhani e Zarif, estaria em toda a internet. all over the, you know, the Yes, but I'm internet. talking especially something made Especialmente algo feito na sombra, de forma muito discreta, mas que inclua apoio real e até informações, algo que as pessoas em torno de Rouhani e Zarif poderiam fazer, porque elas entendem como a máquina do governo funciona. Elas já fizeram parte do governo antes. Então, é claro, por enquanto, tudo isso são apenas rumores, mas eles estão começando a se tornar um pouco mais insistentes do que antes. Entende? A little more insistent than before. You see? Yeah, but let's put it this way, Pepe. Last time Mas vamos colocar dessa forma, Pepe. Da última vez que Zarif falou, foi em Doha. Sim, você viu a atuação dele. Ele não era, sabe, o Zarif que negociou o JCPOA. Mesmo o Zarif que vimos quando este governo começou, nos primeiros dias, estava tentando fazer o mesmo. Mas o Zarif mudou de ideia, Pepe, afinal de contas. Zarif entende, acho que ele sabe a realidade do que está acontecendo agora, considerando a nova realidade geopolítica da região. E ele decidiu, dá para ouvir claramente, porque da última vez que falou com a imprensa foi em Doha. Em Doha. E ele disse em alto e bom som, ele sente que o Irã decidiu olhar para o Oriente. Não se trata mais apenas dos Estados Unidos. O Irã está buscando parceria, e Rússia e China estão se mostrando parceiros honestos do Irã. Showing the honest partner of Iran. Since then, I haven't heard Zarif talking anything. I don't. Desde então, não ouvi Zarif dizer nada. É por isso que acho que Zarif já tomou uma decisão, ele mudou. E não apenas Zarif, muitas pessoas mudaram. Porque o ataque ao Irã, o ataque israelense ao Irã, mesmo com a nova onda de propaganda depois daqueles protestos e distúrbios no Irã, as ameaças, Donald Trump aparecendo e dizendo vou atacar,
Essas pessoas estão vendo tudo isso. Elas sabem o que está acontecendo. E não consigo imaginar o Irã sendo o que é hoje sem eles. Não há sentido em falar de Zarif ou Rouhani sem o Irã, Pepe. Com certeza, eles entendem isso. Absolutely. They understand that.